Prepare seu coração para uma palavra que pode mudar o rumo de sua vida, pois tenho certeza que Deus irá falar contigo. Fique até o fim e não se esqueça de comentar sobre a mensagem. Deixa seu like e compartilhe. Abacuque está angustiado. Você olha o capítulo 1, você pensa, acabou o ministério. Por que o Senhor me mostra tanta derrota? Por que eu só vejo iniquidade? Para de me mostrar essas coisas. João Batista não, Abacuque, ele está abatido, está angustiado. E ainda bem que o livro não termina no capítulo 1, porque se você abrir o capítulo 2, no capítulo 2 as coisas mudam, porque ele toma uma posição. Sabe o que ele diz? Ele diz assim, por-me-ei na torre de vigia, e colocar-me-ei sobre a fortaleza, e vigiarei para ver o que Deus me dirá, e que resposta eu terei para as minhas queixas. O Senhor me respondeu e me disse: escreve a visão, grava sobre tábuas para que possa ler até aquele que passa correndo, porque a visão ainda está para se cumprir no tempo determinado. Não se apressa para o fim, e não falhará. Se tardar, espera, porque certamente virá. Não tardará. Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o meu justo, pela fé, viverá. Aleluia. Sabe o que eu aprendo aqui, gente? Eu tenho que dar risada, perdão. Não tem nada nessa água não, ela é purinha, viu? É água mesmo. O cara está lá reclamando da vida, chorando, dizendo, por que o Senhor só mostra coisa ruim para mim? Por que eu só vejo coisa ruim? Aí ele toma uma posição, ele diz, sabe o que eu vou fazer? Eu vou subir na torre de vigia, eu vou interceder, eu vou gastar um preço aqui, eu vou pagar um preço. Quando Deus percebe que ele se posiciona, Deus disse o quê? Escreve a visão. Deus não dá visão para gente que só reclama, irmão. O Senhor não dá visão para gente que só critica, que só acha errado, que não concorda. O cara não sabe ver nem com o que não concorda, mas ele não concorda. Deus não dá visão para crítico. Deus só dá visão para quem se coloca no lugar de intercessão. Ele disse, eu me posicionarei e ouvirei aquele que fala comigo, e eu vou ver o que ele quer de mim. E Deus disse para ele o quê? Escreve a visão, mas escreve em letra grande. Eu quero deixar essa palavra aqui para você. Escreve a visão. Escreve, por mais louca que ela seja, por mais louca, por mais maluca que ela seja, escreve. Irmãos, quantas reuniões eu fiz há 20 anos atrás. Há 23 anos atrás, quando a gente começou o ministério, eu fazia reunião, pastor Júnior. Meu Deus, parecia que a gente era gigante. A gente não tinha dinheiro para pagar aluguel. Vendia cachorro quente no final do culto para pagar o aluguel. O meu irmão Ulisses, que hoje coordena a região, coordenador da região sul do Brasil, ele vendia espetinho na porta da igreja. E aí, quando estava acabando o culto, ele botava bacon para ficar cheiroso e ficava assim em cima da churrasqueira, enchia de fumaça, e ele entrava dentro da igreja, todo mundo, meu Deus, que cheiro bom. E ele dizia, é espetinho, tem lá fora espetinho. E com aquele espetinho nós pagávamos o aluguel da igreja, irmãos. Hoje ele é o coordenador da região sul. Há 20 anos atrás a gente sonhava, fazia reuniões, escrevia em papéis. Oh meu Deus. Porque em vez de ficar na esquina reclamando, na beira do caminho reclamando, sabe o que a gente fez? A gente tomou uma posição e disse, eu vou subir para ouvir aquele que fala comigo. E Deus disse, você quer ouvir mesmo? Você quer ir mesmo? Se eu posso contar com você, você vai. Se eu mandar, eu vou. Então escreve a visão. Escreve a visão, escreve bem grande, para que todos que passam, até aquele que passar correndo, despercebido, ele veja o que vai acontecer. Eu só estou aqui porque eu escrevi a visão.
Eu só estou aqui porque eu resolvi ouvir a Deus. Toda pessoa que ouve a Deus, irmãos, escute, eu estou falando para você. Talvez você olhe para a sua vida hoje e você diz, não tem nenhuma condição de acontecer algo. Eu já passei da idade. Você pode falar com o velho Noé, menino, garotinho, 600 anos. Garotão, 600 anos, Deus chamou ele para uma obra de mais 100. Irmão, às vezes eu penso, desculpe a palavra pejorativa, mas às vezes eu penso que Deus não tem juízo. Porque só Deus para investir em gente como nós. Não é? Se você fosse Deus, você acreditaria em você, irmão? Se você fosse Deus, você investiria num cara que nem você? Eu também não. São as misericórdias do Senhor que são a causa de não sermos consumidos. Então sai do lugar de reclamar, irmão. Para de reclamar. Para de ir para a internet bater na igreja, falar mal da igreja, falar mal de pastor, os infernautas. Sai de lá, irmão. Vai lá e diz, eu vim aqui, eu vim abençoar a igreja, eu vim salvar a igreja, eu vim morrer pela igreja. Jesus já morreu por ela, mas se você não está disposto a dar a sua vida por ela, irmãos, você nunca vai ter uma visão, você nunca vai ser um homem ou uma mulher de visão. Deus não dá visão para crítico. Ele só dá visão para homens e mulheres posicionados. E aí, irmão, aquele mesmo cara que estava no capítulo 1 reclamando de tudo, xingando tudo, falando mal de tudo, dizendo que Deus, por que você está mostrando isso para mim? No capítulo 2 ele toma uma posição. E no capítulo 3, o que ele diz? Aviva, Senhor, a tua obra. Aviva a tua obra. Aviva a tua obra no meio dos anos. E sabe como é que ele termina o livro? Ainda que a figueira não floresça, ainda que falte o produto na vide, ainda que os campos não produzam o alimento, todavia eu me alegro no Senhor. Levanta a sua mão e solta esse leão enjaulado que está aí dentro. Solta esse leão enjaulado que está aí dentro. Meu irmão, como eu creio em homens assim, mulheres assim, que tornam verdades profundas em realidades práticas. Homens que tornam verdades profundas, que quando lê é um absurdo, mas eles deixam tão acessível a todos, deixam tão livre para todos, irmãos. Eu procuro esses homens e essas mulheres. Eu creio que o Senhor procura esses homens de verdades práticas. Verdades práticas. Por isso que eu amo a vida de Eliseu. Eliseu era um cara prático. Não tem azeite, ele diz, pega a vasilha vazia. O rei procurou ele e disse, abre a janela e joga a flecha. Você não vai orar por mim? Não, joga a flecha, rapaz. Mas eu vim aqui para o Senhor orar por mim. Ele disse, não vou orar não. E tem gente que só fica na beira da panela dizendo, tem morte, tem morte. E ele diz, cadê a farinha? Quem tem farinha? Ei, profetas não são para dizer, não são para apontar problemas, são para resolver problemas. Profetas dizem, eu tenho a farinha. Tem morte onde? Ali? Eu vou lá. Eu posso te ajudar. Eu posso te ajudar. Eu posso te ajudar. Aleluia. Deus está atrás desses homens e dessas mulheres que saem de um lugar de angústia, de um lugar de culpa, de um lugar de medo, que param de vender no púlpito uma cura que ainda não experimentaram, mas que sejam livres, livres como foi ensinado aqui hoje, livres da culpa, livres do medo, que não tenham medo de chamar outro amigo, cara, ora por mim, estou mal, me ajuda, estou mal. Que não tem coragem, sabe, que tem coragem de soltar as amarras, as ligaduras da impiedade. Ontem nós estávamos ali em Connecticut, né? E Deus estava falando conosco sobre isso. Irmão, às vezes nós estamos tão posicionados no ministério que a gente se torna intocável mesmo. Eu fui ali atrás agora, um irmão ficou me olhando. Quase fez o sinal da cruz. Brincadeira, querido. Ele deve estar aqui. Ele olhou para mim e disse assim, pastor,
O senhor está aqui com a gente, conversando, tomando café. Eu digo, tá, e daí? Ah, pastor, assim, é raro ver essas coisas, né? Eu disse, Jesus disse o quê? Aprendei de mim porque sou o quê? Irmão, como você pode aprender com Jesus e se tornar prepotente e soberbo? Não é com Jesus, teu líder, teu mestre não é Jesus. Irmão, Jesus era tão igual a gente, que Judas disse assim, o cara que eu beijar é Jesus. Ele era tão parecido com gente que os guardas não sabiam quem ele era. O homem que eu beijar, esse é Jesus. Não é pecado ser gente, irmãos. Pecado é tentar ser Deus diante das pessoas. Uma igreja saudável não precisa de mais deuses. Ela já tem o Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra. E ela já tem um cabeça que é Cristo. Nós somos meros garçons, né, pastor Júlio? Nós só servimos a mesa. Hã? Quem já trabalhou com seu pai biológico aqui? Com o pai biológico? A gente nunca recebe, irmão. É ou não é? Eu já trabalhei com meu pai. E todo mundo tinha carteirinha assinada, funcionário. Eu ganhava só uma merrequinha final da semana. E olhe lá, e quando dava alguma coisa errada, com quem ele brigava primeiro? Com o funcionário ou com o filho? Com quem? E você está reclamando do quê, filho de Deus? Deus não pega leve em quem ele investiu pesado. Se ele investiu pesado na sua vida, ele não vai pegar leve com você, amém? Amém, você é filho de Deus, amém? Você decide o que você quer ser um evangélico ou quer ser filho de Deus? Tem gente que acha que Deus aceitou Jesus e vem congregar na igreja evangélica. Irmão, Deus não aceitou Jesus e vem congregar com a gente. Deus é Deus de toda a terra. Ele é Deus de todo o globo, de toda a criação, de todo o universo. Aleluia. Aleluia. Ah, mas Deus não gosta. Quem somos nós para saber o que Deus não gosta? Sabe o que nos falta às vezes é comunhão. Todo homem, toda mulher de Deus que tem comunhão com Deus, que vive com Deus, irmãos. Ah, irmãos, vai amar o que Deus ama. E Deus ama vidas. Deus ama pessoas. E Ele diz para você guardar, para você dominar sobre coisas. Ele diz para você dominar sobre coisas, não sobre pessoas. Pessoas a gente não domina, a gente conduz. Por isso eu oro para que Deus levante homens e mulheres com uma vida prática. Vida simples e prática. Aquele cara que você chega na igreja, ele não tem cara de pastor presidente. Você chega na igreja, ele é tão gente. Tão gente. É aquele cara que quando tem dor de cabeça, ele deixa alguém pregar no lugar dele, porque ele está com dor de cabeça. Amém? Aquele cara que não tem medo do seu lugar. Aquela mulher que não tem medo do seu lugar. Uma igreja saudável, irmãos. Sabe, nós não vamos ficar brigando por lugares. Jesus perguntou para os discípulos uma vez: o que as pessoas dizem que eu sou? Aí um diz que o senhor é Jeremias, outro diz que o senhor é um dos profetas, outro acha que o senhor está desviado. Aí ele perguntou, Pedro saltou e disse: eu sei, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E ele disse: e tu és Pedro. Quando você descobre quem ele é, você descobre quem você é. Ele disse: tu és o Cristo. E ele disse: tu és Pedro. A sua identidade está na revelação que você tem dele. Enquanto você não tiver uma revelação do Cristo ressurreto, você nunca vai saber quem você é. Você vai ficar procurando um lugar. Amém? Você vai estar procurando um lugar. E olha o processo. Levante um pouco a sua mão, por favor. Receba um pouco dessa unção que está aqui. Sim.
Obrigado, Jesus, por estar aqui conosco. O Senhor é um Deus tão bom, tão bom. Obrigado, Senhor, pela tua santidade. Aleluia. 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 O que as pessoas dizem que eu sou? Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus, o Filho do Deus vivo. Quando Pedro falou tu és o Cristo, ele era o Cristo. Isso não era tão profundo, porque Israel já estava esperando o Messias. Mas quando ele disse tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, aí sim, aí Jesus sabia que Pedro não teve uma imaginação. Ele disse: não foi carne nem sangue quem te revelou, Pedro, foi o meu Pai que está no céu. E a definição bíblica para a palavra revelação é a transferência da verdade de quem Deus é e do que nele habita. Quando você diz eu tenho uma revelação, revelação não é para você pregar, é para você saber quem Deus é e o que nele habita. Revelação, eu vou ter uma revelação e eu vou pregar. Não, a revelação você pode pregá-la, mas a revelação não é para você pregar, é para você saber quem Deus é. Quem Deus é, porque sabendo quem Deus é, você sabe quem você é. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele disse: e tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei uma igreja e te darei o quê? Uma chave. E o que tu ligares na terra terá sido ligado no céu. Acompanhe o raciocínio. Pedro teve uma revelação. Revelação gera o quê? Identidade. Identidade gera o quê? Chave, autoridade. Deus não dá uma autoridade para quem ainda não sabe quem é. Quem ainda está tentando ser alguém que não é, não pode ter autoridade. Aleluia. Por isso não procure a sua identidade em outro lugar, a não ser no lugar em Deus. Deus vai mostrar para você quem você é e o que Ele quer de você. E Ele vai te dar autoridade para que tudo que tu ligues na terra terá sido ligado no céu. Aleluia. Aleluia! 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 Sabe o que é aleluia? Aleluia é uma explosão de luz nas trevas. Quando você grita aleluia, você está dizendo que haja uma explosão de luz no meio das trevas. Aleluia! Quando você não conseguir resolver algo, você só olha e diz aleluia! Quando você tem uma revelação dada por Ele em você, é Ele se revelando para você, é Ele se mostrando para você. Eu acredito que os céus estão investindo, pastor Júnior, em homens sem vazamento. Eu acredito que os céus estão investindo em igreja sem vazamento, onde a unção não vaza, mas também não é retida, onde é um rio, não uma represa, onde nós não abraçamos tudo e dissemos é nosso, não é meu não. O céu não diz é meu, o céu diz é nosso. Quando Deus cria a pluralidade de Deus, o poder está no corpo, não está na denominação. Por isso que toda igreja que entende reino, ela vai viver avivamento, porque o poder está no corpo. Quando Deus cria, Ele não diz eu vou fazer, Ele diz façamos. Façamos nós. E todo homem que tem a mente plural, ele faz parte da extensão da criação de Deus. Todo homem que tem uma mente plural, quando Deus disse façamos, o inferno é um lugar que só um manda, mas o céu não. O céu, meu Deus, até Moisés deu opinião para Deus. Até Moisés pregou para Deus, irmão. Deus disse, eu vou destruir esse povo. Moisés disse, te arrepende agora. Moisés convidou Deus para aceitar Jesus, irmão.
Não, você precisa crer que sabe o que me impressiona em Deus é a capacidade que Ele tem de diminuir e me deixar pensar que é eu que governo. Essa é a capacidade do meu Pai. Ele diminui, se esvaía da sua força, da sua sabedoria, da sua eternidade, e diz: Luiz, o que é que você acha disso? Oh meu Deus, como é bom ouvir isso. Deus disse: eu vou matar esse povo, Deus. Moisés, eu vou matar esse povo. Eu vou destruir esse povo. Moisés disse: Deus, te arrepende agora do que tu disseste. Moisés começou a pregar para Deus e disse: Deus, o que as pessoas vão falar? Lembra, o senhor não está lembrado, mas lembra do que o senhor falou para Abraão, para Isaac, para Jacó. E eu fico imaginando Deus assim, eu imagino como diz o meu amigo Djalma, a minha imaginação santificada. Eu fico pensando assim, Deus dizendo: verdade, Moisés, ainda bem que você está aqui para me lembrar, porque eu tinha me esquecido que eu tinha prometido a Abraão que nele seriam benditas todas as famílias da terra. Não, e você lê na Bíblia assim, ó, e Deus se arrependeu do que havia dito. A minha pergunta é: você acha que Deus queria matar o povo mesmo? Não. Vou contar um segredo aqui, mas por favor espalhe. Nem sempre que Deus diz não é exatamente o que Ele quer dizer. Deus só está procurando alguém que se importe pelo povo. Quando Deus disse: eu vou matar o povo e vou levantar Moisés, eu vou levantar você. Irmão, eu conheço pastor que se Deus faz uma proposta dessa para ele. Eu conheço pastor que se Deus diz assim, ó, vai fechar todas as igrejas da cidade, só a sua vai ficar aberta. Ele diz: oh, Deus de visão, Deus de poder e de glória, Deus de unção poderoso. Mas não, Moisés entrou, pisou e disse: Deus, te arrepende. E a Bíblia diz: e Deus se arrependeu do que havia dito. Que Deus é esse, irmão? Que pai é esse? Que vai brincar de lutinha com o filho na sala e deixa o filho ganhar. Que o filho segura com aquela mãozinha que não segura só um dedo, e o pai diz: ai, para, você venceu. Que pai é esse, irmãos? Que Deus é esse que desce dos céus e procura alguém que se importe com os outros? E parece que às vezes nós estamos só na fila da bênção, nos importando com nós mesmos. A minha oração é que você saia da fila da bênção e entre na fila do propósito. Porque bênção não é uma coisa que você pega, é um lugar que você entra e vive. Qual é a bênção de um pássaro? É voar. Qual é a bênção de um peixe? É nadar, porque tudo que Deus criou, Ele abençoou. Você tira um peixe d'água, ele morre, por quê? Porque ele sai da bênção, ele sai da bênção. Mas se você botar ele num aquário, ele continua nadando, mas também não está na bênção. Se você botar um passarinho no viveiro, ele continua voando, mas ele não está mais na bênção. A igreja não é para abençoar pessoas, é para lembrar as pessoas do que aconteceu na cruz e dizer para elas: vocês já são abençoados. Você já é um homem abençoado, uma mulher abençoada. Porque quando Deus criou o homem, Ele deu uma bênção para o homem também. Ele disse: domine sobre todas as coisas. Domine sobre todas as coisas. Eu sinto o amor de Deus aqui, irmãos. Eu sinto que nesses dias aqui, 3 dias, nós vamos chorar bastante. É um bálsamo do Senhor sobre nós. Não tem aquela música: o tempo de cantar chegou,
o tempo de chorar chegou. Não chorar por dor, chorar por amargura, mas chorar pelas almas. Chorar por aqueles que se perderam no caminho. Chorar por uma geração que era tão saudável e ficou doente. Eu oro por esses homens chamados José de Arimateia, que querem investir no corpo morto de Cristo. Quando o corpo não faz mais milagre, quando o corpo não ajuda mais ninguém, José de Arimateia foi lá e disse: dá o corpo para mim. Deixa eu lavar o corpo. Deixa eu perfumar o corpo. E deixa eu envolver o corpo nos atos de justiça. Um linho fino, deixa eu envolver o corpo. Aleluia. Cutuque alguém que está do seu lado e diga: se posicione. Se posicione. Diga: saia do lugar de crítica e entre no lugar de se importar. Porque quando se importa, Deus vai usar você se você se importa. Quando Moisés se importou com o povo, Deus disse: tá bom, eu não vou, mas tudo bem, eu não vou matar o povo, mas eu também não vou junto. Eu não vou com vocês. Moisés disse: ah, não. Não. Se o senhor não vai, eu também não vou. Então risco o meu nome do teu livro. Olha, o cara arriscando a salvação, arriscando a vida pelas almas. Sabe o que eu aprendo aqui, Benhor? É que quando Deus dizia não, Moisés não corria, ele entrava. Olha o processo. Depois você lê Êxodo 32, 31, 32, 33 e 34. Os 4 capítulos. Leia. É uma lição de vida. É uma lição de vida. Eu vou matar esse povo. Não vai não, Jesus. Não vai não, Deus. Perdoa esse povo. Tá bom, eu perdoo. Mas eu também não vou. Ele disse: não. Ele foi entrando, irmão. Ele foi entrando. Se o senhor não vai, eu também não vou. E risca o meu nome do teu livro. Deus disse: tá bom, Moisés. Tá bom, eu vou com você. Eu vou com vocês. Deus já havia falado: eu vou com vocês. Ele disse: mas se a tua presença não for conosco, não nos faça sair daqui. Deus disse: tá bom, a minha presença vai contigo. Mas só que Deus ofereceu uma presença. Deus disse: meus sinais vão com vocês. Ele disse: não, eu não quero sinais, eu quero o cabode, eu quero o peso da glória. O peso da glória, o peso da glória. Moisés, aí no fim Deus joga a toalha e diz: tá bom, Moisés, a minha presença irá contigo e eu te darei descanso. Moisés diz: tá bom, então me mostra a tua face. Que homem é esse, irmão? Que Deus vai dizendo não e ele vai entrando. E ele vai entrando, e ele vai entrando. Quem tem filho assim, que quando você diz não, ele vai entrando? Que você diz não deixa, ele diz por favor. Quem tem? E fica mexendo na sua roupa. E fica, hein? Eu tenho filho assim, irmão. Que eu digo: não adianta que eu não deixo. Ah, por favor, pai. Sai, não olha para mim, sai daqui. Aí eu disse: tá bom, eu deixo, mas só hoje. Aí estende a mãozinha assim: então dá R$50 que tem que pagar. Quem tem filho assim, gente? Aleluia, quem tem filho assim, gente? Então você é normal. Aleluia, Deus é teu pai, entra. O não de Deus não é para te ir embora da igreja, não é para te afastar, é para te trazer para dentro. A pedagogia de Deus é não. Homens que só ouvem sim não são homens saudáveis. Uma igreja que é só sim não é saudável. E Moisés disse: então me mostra a tua face. Deus disse: não, peraí, eu ia matar o povo, não matei. Eu ia mandar um anjo, você não quis. Agora você quer ver eu? Ele diz: é. Aí Deus pega ele. Então você não pode me ver, senão morre. Senão você morre. Então eu vou pegar você e vou botar você na Feira da Penha. Daí Deus botou ele na Feira da Rocha, bem ali. E ele ficou lá, na Feira da Rocha. E a Bíblia diz que Deus falou o quê? Eu vou passar e você vai ver o quê? As minhas costas. Você vai ver o quê? Eu nunca entendi como é que Moisés escreve Gênesis se ele não estava lá.
Ele nasceu em Êxodo capítulo 2. Eu acredito que quando Deus passou, ele viu o que Deus havia feito dali para trás. Eu acredito que quando Deus passou, ele começou, uau! E no princípio criou Deus os céus e a terra. Meu Deus, e a terra era sem forma e vazia. Oh meu Deus, aleluia. Oh meu Deus. Quando Deus passou, ele viu o que aconteceu. Só que essa não é a promessa para ti. A promessa para ti está lá em Cânticos capítulo 2, na analogia de Jesus e a igreja. Quando Salomão escreve para a Sulamita, no capítulo 2, do versículo 10 em diante, ele diz para ela, vê, já passou o inverno. Sabe o que ele está dizendo? A estação mudou. Ele disse, ó, ouve as vozes das rolas do campo. Olha, as figueiras já estão dando figos. Está vendo? O tempo de cantar chegou. E sabe o que ele diz para ela ainda? Noiva minha, pomba minha, tu que anda pelas fendas das rochas, no oculto das ladeiras, mostra-me a tua face, faz-me ouvir a tua voz, porque a tua face é linda e a tua voz é doce. Sabe o que ele está dizendo? Em outras palavras, segundo o evangelho que escreveu Luiz Hermínio, ele está dizendo o seguinte, tu que anda na feira das penhas, ele está dizendo assim, ó, sai daí, igreja. Aqui você só vai ver o que eu fiz. Você não vai ver o que eu estou por fazer. Essa promessa era para os levitas, era para a lei. Não é para você, igreja que vive na graça, na misericórdia. Tu que anda pelas fendas das penhas, no oculto da ladeira, mostra-me a tua face. Ali eu vejo um homem pedindo para Deus, me mostra a tua face. Agora eu vejo Deus dizendo para uma igreja, deixa eu ver você. Deixa eu ouvir tua voz, deixa eu te ver. A promessa para a igreja não é ver o que Deus fez. Por isso, a Bíblia não é um livro de história, é um livro de realidades. A Bíblia não é só para contar as histórias da Bíblia, ainda que elas são importantes. A história da igreja é importante, a história bíblica é importante, a arqueologia é importante, tudo é importante. Mas a promessa que Deus tem para a igreja é, mostre-me a tua face, se importe com o lugar que eu te coloquei. Se importe com a terra que eu te coloquei, se importe com a terra que eu te trouxe. Você quer ver mudança? Se importe com a terra que eu te trouxe. Sai daí da feira da penha. Aí você só vai ver o que Deus fez. E Deus está dizendo, eu quero te mostrar coisas que nem olhos viram, que nem ouvidos ouviram e que nem está no teu coração. Eu quero orar por você. Como eu disse, nós vamos começar hoje. E nós vamos falar nesses dias. Eu vou jogar sementes aqui e você pega. Amém? Aprenda a controlar a sua mente. Controla a sua mente para receber tudo que você vai receber aqui dos homens e das mulheres de Deus que vão passar aqui. Controla a sua mente, porque ela vai bugar. Controle a sua mente, porque ela vai bugar. Hoje eu vim aqui com o objetivo de tirar você aí da fenda da penha, de só falar e só mostrar o que Deus fez. Tem coisas que você não viu ainda, que estão para acontecer no mundo. Amém? As coisas vão piorar, irmãos, mas os amigos de Deus vão melhorar. As coisas vão piorar, mas os amigos de Deus vão melhorar. Nós vamos viver um avivamento, irmãos. Amém? Nós vamos viver, você crê que nós vamos viver um avivamento? Mas a espera por um avivamento coletivo não pode ser mais desculpa para mim não viver um avivamento pessoal. Eu já posso viver um avivamento em casa, com a minha esposa, com os meus filhos, com a minha família. Eu já posso ser alguém que baixa a nuvem em casa, baixa os céus em casa. E como foi dito aqui hoje, o sucesso ministerial não substitui o fracasso no lar. O que Deus...
fala da sua volta em Lucas 17, ele usa duas famílias. Diz assim: será como nos dias de Ló e como nos dias de Noé. Ele usa duas famílias como modelo. Uma família foi salva e a outra se perdeu. Deus sempre vai fazer a partir de nós, a partir da família. A Bíblia começa com uma família e ela vai terminar com uma família. A história começa com uma família e vai terminar com uma família. Eu quero orar por você, porque nós não seremos saudáveis sem entendermos alguns princípios das Escrituras, princípios básicos e práticos que vão nos levar em lugar onde só Deus pode fazer isso. Então, sai do lugar de crítica, sobe na torre de vigília, se posicione para ouvir a Deus. Por quê? Porque Deus vai te dar uma visão. Eu tenho certeza que Ele vai te dar uma visão. Escreve bem grande: aviva, Senhor, a tua obra. Fique de pé comigo, por favor. A paz do Senhor, meus irmãos. Gostou da mensagem? Deixa seu like e compartilhe. Veja outras pregações que preparei para você. É só clicar no link e Deus o abençoe.